Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 1º de julho de 2024. Queria falar sobre a teologia do elefante. Não há em português um termo que designe a ciência ou o estudo dos elefantes. Elefantologia é um neologismo. O dicionário Ruais registra elefantografia, que é o tratado, a descrição e história dos elefantes. Por que eu toco nesse assunto tão esquisito? Porque alguns temas da teologia hoje, mais me parece com aqueles cegos do hinduísmo que tentam descrever um elefante, cada um segurando um pedaço dele. Um está no rabo, outro está na orelha e o outro na tromba. Cada um o apresenta de maneira mais distinta. Na teologia, a gente encostando nos pés de Deus e descrevendo como se ele fosse o todo. Falando em assuntos teológicos complexos que não temos uma revelação absolutamente clara nas Escrituras, encontro alguns pastores, mestres e teólogos se levando bastante a sério, como se estivessem noticiando a última revelação de Deus que lhe foi deixada pelo Eterno com santa exclusividade. O sujeito não tem sequer a humildade de dizer, penso ser assim, ou me parece ser assim, mas há outras opiniões e posso estar enganado. Deus deve olhar tudo isso e rir, já que eu acho que Deus tem um bom senso de humor. Na eternidade, aliás, acho que vamos dar boas gargalhadas, ouvindo de novo certas explicações teológicas. Por isso eu gosto de contar a história de Agostinho de Hipona. Certa vez lhe perguntaram o que Deus fazia na eternidade. Ele pensou e finalmente respondeu: certamente ele estava preparando o inferno para quem fizesse esse tipo de pergunta. Depois da brincadeira, claro, voltou-se para seu interlocutor e disse: Deus amava na eternidade. E baseou a sua resposta em Evangelho de João 17:24, na oração sacerdotal de Jesus, quando ele fala ao Pai: porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Um dos assuntos teológicos mais quentes hoje é a soberania de Deus na história. Um conhecido pastor brasileiro, depois da tsunami na Indonésia, ocorrida nas vésperas do Natal de 2004, começou a aderir e a pregar o teísmo aberto, que resumidamente diz que Deus é finito e limitado em seu poder e conhecimento e que Deus não pode ordenar nem conhecer os eventos que irão acontecer no futuro. Era a maneira daquele pastor negar a possibilidade de Deus ter permitido que aquela tragédia acontecesse. Eu não concordo com o teísmo aberto e não dá tempo aqui, nesse espaço, para refutar essa ideia, mas é atribuído a Albert Einstein a frase: Deus não joga dados, porque a essência dos dados é a sorte. David Neff disse que Deus joga xadrez, é que a natureza do jogo de xadrez é a estratégia. Ele tem capacidade de ver muito além dos estreitos limites do imediato. Ele jamais se vê preso às nossas más decisões. Ele suscita coisas boas a partir de uma situação dolorosa e má. Ele sempre encontra meios de criar sucesso após o fracasso e fazer as esperanças renascerem das luzes do desapontamento. No meu primeiro ano no Seminário do Sul, no final da década de 70, tínhamos cultos regulares na capela. Às vezes iam lá pregadores notáveis. Eu ouvi excelentes sermões ali. Em outras ocasiões,
ouvíamos sermões pseudamente eruditos e nós não entendíamos nada, bulufas, como nós dizíamos. Não sabíamos o que o pregador quis dizer com aquilo, e eu acho que nem ele. Saíamos confusos e desapontados. Mas os nossos colegas do 4º ano, que também não tinham entendido nada, saíam da capela dizendo para nós: profundo, profundo. Aí a nossa perplexidade aumentava, pois nós nos achávamos burros ao quadrado, pois uma coisa tão profunda como aquela nós não conseguíamos alcançar. Cuidado com a teologia do elefante. Não diga que é profundo aquilo que você sinceramente não entendeu. Seja também humilde para não ofender ou diminuir aqueles que pensam diferente de você em matérias onde a revelação bíblica não é totalmente clara. Há muitas coisas hoje que vemos como que por espelho, em enigma. Um dia veremos todos claramente. E nesse dia nós vamos vibrar com o cheque-mate de Deus e dar a Ele muitas glórias. Que seja assim. Vamos orar? Deus, Tu és muito grande, o que nós conhecemos de Ti é aquilo que o Senhor nos revelou através da criação, através da palavra e finalmente através do Teu Filho bendito. Dá-nos sabedoria, ó Deus, para entendermos até aquelas coisas mais difíceis e dá-nos humildade para realmente olharmos para a opinião do outro e respeitar a opinião dele quando não temos uma revelação clara sobre o assunto nas Escrituras. Dá-nos, ó Deus, a santa ousadia de dizermos: não sei, quero saber, e vou pedir a Deus que Ele me ajude a entender. E dá-me a intensidade, ó Deus, de curiosidade para querer saber. E se eu não souber, dá-me, ó Deus, a paz de saber que aquilo que é claro nas Escrituras é suficiente para eu descansar em Ti. Muito obrigado por essa nova semana que nos dás. Pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana belíssima.